Interessante que às vezes o crente fala tanto de luta, mas quando ele fala de luta, ele conclui com vitória. E meditando nessas pessoas que talvez sozinhas em uma luta, sem um ombro para chorar, sem um abraço amigo, sem uma companhia, nós fizemos essa canção. Eu sou contigo. Contigo. Conta pra mim os teus problemas. Eu estou aqui para te ouvir e te consolar. Enxuga o rosto e abre o coração. Eu sou tua ajuda, eu sou tua força, eu sou o teu perdão. Espera em mim, que essa tristeza pode durar até uma noite, mas um sorriso na manhã confirmará assim: eu sou contigo. Não te desampararei, não te assombres com tuas lutas, mas acredite que em Jesus você é mais do que vencedor. Não te assombres com tuas lutas, mas acredite que em Jesus você é mais do que vencedor. Conta pra mim, conte pra ele os teus problemas. Ele está aqui para te ouvir. Ele vai te consolar. Enxuga o rosto e abre o coração. Eu sou tua ajuda, diz o Senhor. Eu sou tua força, diz o teu Deus. Eu sou o teu perdão. Espera em mim, que essa tristeza pode durar até uma noite, mas um sorriso na manhã confirmará assim: eu sou contigo. Não te desampararei, não te assombres com tuas lutas, mas acredite que em Jesus você é mais do que vencedor. Não te assombres com tuas lutas, mas acredite que em Jesus você é mais do que vencedor. Conta pra Deus, irmão. Conte pra Ele o que tu está passando, na certeza de que Ele está te ouvindo. E não somente te ouve, mas Ele vê o teu sofrimento, Ele sente a tua dor. Lembra de quantas lutas você já passou, e
em todas Ele te deu vitória, também nessa Ele não vai te desamparar e nem te deixar sozinho. Por isso, enxuga o teu rosto e creia, porque em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Não desiste, você é mais que vencedor. Não te assombres com tuas lutas, mas acredite que em Jesus você é mais do que vencedor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa canção, dá um pouco de água, por favor. Essa canção, ela nos faz lembrar de uma época em que eu acreditava que para ter paz precisava estar cercado e rodeados de amigo. Essa canção, ela me faz lembrar o tempo em que me faz lembrar que eu precisava ter muito dinheiro, isso para ter paz e isso para sustentar a amizade e a atenção desses amigos. Me faz lembrar que para ser admirado precisava andar com um cigarro de maconha entre os dedos. Me faz lembrar numa época em que eu cantava numa banda de forró chamada Geração do Som, e que eu acreditava que aquilo era tudo para mim. Mas muitas vezes eu entrava dentro de casa nas madrugadas, quando chegava das festas, e via uma mulher com os olhos vermelhos, não de passar a noite acordada simplesmente, mas de passar a noite inteira chorando por ver o seu esposo, uma pessoa que tanto ela amava, lhe fazer tanto sofrer. Essa canção me faz lembrar essa história. E de tanto sofrer, um dia ela foi convidada para ir a uma festa dos crentes. E eu disse: Silvana, os crentes fazem festas? Existe festa com crente? Não sei. Uma amiga minha que é crente me convidou. E eu queria ir a essa festa dos crentes, eu acho que isso vai ser legal para nós. Eu disse: não, eu não vou, mas faz o seguinte, você vai e depois você me conta como é a festa dos crentes. Se eles dançam, como é, se eles pulam, como é que eles fazem aí, se eles abraçam um outro e dançam junto. E fiquei brincando com as coisas de Deus. Mas interessante que eu já vi isso acontecer nas igrejas. Quando o fogo de Deus desce, irmão, quando o poder de Deus desce, crente pula, crente glorifica, crente dança no Espírito, crente se abraça com crente, não com um sentimento carnal, mas cheio do Espírito Santo e profetizando: filho, Deus é contigo, Ele vai te abençoar, Deus é contigo, Ele vai fazer, é só você aguardar e Ele faz. Essa é a festa do crente. Depois dessa festa, irmão Rildo, como é que é? Vai pessoas para a cadeia, vai uns para os hospitais, volta outros para casa com um vírus da AIDS circulando dentro das suas veias. Não, a festa dos crentes é diferente da festa do mundo, amigo. Final da festa dos crentes é em casa, dando glória, vendo um milagre de Deus acontecer, vendo as bênçãos de Deus derramadas na sua casa, na sua família. É assim a festa dos crentes. Silvana foi a essa festa, fiquei em casa. E o interessante é que quando eu vi a minha esposa, a maquiagem era a mesma.
O penteado era o mesmo, a sua vestimenta, a mesma coisa que havia saído da nossa casa, da mesma forma, do mesmo jeito. Mas eu percebi que alguma coisa havia mudado em Silvana. Eu olhei para Silvana e disse: Silvana, por que é que você está feliz? Por que é que você está alegre? Interessante, ela não estava nem sorrindo, pelo contrário, estava com os olhos vermelhos. E ela disse: Hildo, eu esperei ela falar alguma coisa, me responder. Eu disse: eu estava preocupado. Você disse que uma festa dos crentes 10h30 já é, agora você chega aí com a cara de todo feliz. E ela não me respondeu nada, só disse apenas: Hildo, eu agora sou crente. Eu disse: você é o quê? Aí ela falou mais baixo: eu agora sou crente. Eu disse: você não é louca, você não é doida, Silvana, de ter feito isso. Por que que você não veio me avisar? Tudo que nós fazemos, a gente geralmente vê o que que a gente vai fazer, a gente entra em acordo, a gente se prepara para tomar as decisões. E uma decisão como essa, você não veio me avisar. Ela disse: Hildo, eu sei que tudo que nós fazemos, a gente entra em acordo e vê se dá para a gente realizar, se dá para acontecer. Mas eu descobri que ser crente não é comprar uma televisão. Ser crente não é se preparar para ir uma viagem no final de semana. Aceitar a Jesus, Hildo, é algo muito forte. Eu cheguei na festa, os irmãos começaram a cantar canções tão bonitas e tão belas. Naquele momento eu senti um alívio dentro do meu coração. E de repente vem um pastor pregar a palavra de Deus, abre a Bíblia, e ele começa a dizer o que Jesus poderia fazer na nossa vida. Hildo, nós estamos precisando. E eu só fiquei olhando o que ela falava. E quanto mais ele falava do poder de Jesus, e quanto mais ele falava daquilo que ele pode fazer nas nossas vidas, mas eu acreditava, mas eu me enchia desse amor e uma esperança de que a nossa vida poderia melhorar. E de repente ele começa a fazer um convite, dizer: quem quer esse Jesus no seu coração? Quem quer receber esse Jesus na sua vida? Hildo, minhas pernas tremeram, as lágrimas correram no meu rosto. Levantei a minha mão, não para aquele pastor, mas para Deus, e disse: Jesus, toma conta da minha vida, Jesus. Me tira desse sofrimento. Se o que esse homem está falando é verdade, faz alguma coisa por mim. Faz alguma coisa pelo aquele homem que está lá em casa. Hildo, quando eu cuidei por mim, eu já estava lá na frente, chorando, levantando a mão. O pastor orou por mim. Eu vim aqui para você lhe dizer que agora eu trago Jesus para dentro dessa casa. Muito tempo se passou, e parece que as coisas no nosso casamento parecia não haver melhora. Pelo contrário, parece que as coisas pioraram, porque agora, final de semana, Silvana para a igreja e eu ia cantar, ou até mesmo Hildo para a prostituição, para o adultério, para o alcoolismo. As coisas ficaram difíceis. E quantas vezes a Silvana falou desse amor para mim, e eu disse: eu não quero um amor que vai tirar de mim as coisas que eu mais gosto de fazer. Isso não é amor. Hildo, o amor de Jesus é mais do que tudo isso. E eu disse: não, eu não quero. E eu mudava de assunto, eu saía e disse: por favor, não toque mais nesse assunto. Eu me lembro que uma noite eu cheguei em casa,
A Silvana estava deitada, isso já era altas horas da noite. Ela estava com um lençol sobre ela, e eu peguei aquele lençol, sem querer, eu não sei, também peguei as suas pernas e puxei de uma vez, com a consciência pesada, porque havia traído a minha esposa nessa noite várias vezes, e eu disse: Silvana, acorde. Se o nosso casamento terminar, a culpa não é minha, a culpa é sua, porque agora você inventou esse negócio de crente, e você não pode mais estar onde eu estou, você não pode mais participar das coisas que eu participo. Ela acordou assustada, levantou as mãos, acreditando que eu iria violentar naquele momento, que eu iria agredi-la. E ela disse uma coisa: Rildo, você quer que eu prepare a sua janta? E isso já era mais de 5 horas da madrugada. Eu disse: não, eu não preciso que você faça nada para mim. O tempo foi passando. As amigas da minha esposa chegavam para a Silvana e diziam: Silvana, vai ver o Rildo cantando, é tão bonito. Mulher, já se ouve dizer que o Rildo está aí saindo com outras pessoas. O pastor não vai dizer nada com você, o pastor não vai falar nada com você, não vai brigar com você. Sabe por quê? Porque ele é seu esposo, e mais, ele não precisa saber. Acompanha o teu marido, você vai acabar com o seu casamento. É tão bonito ver ele cantando, é tão alegre, ele anima o povo, ele balança com a multidão, é tão legal, vai lá ver, ele dança tão bem. E a Silvana olhou para aquela pessoa e disse: eu vou ver o Rildo cantando. Ah, vai? Ele vai cantar aqui em Itapipoca nesse pré-carnaval, você vai? É bom porque é bem próximo da sua casa. Ela disse: sim, eu vou ver o Rildo cantando, mas vou ver o Rildo cantando na minha igreja, para Jesus. Para Jesus. Naquele momento, as pessoas olhavam para a Silvana e davam risada. O Rildo crente? Jamais. O Rildo não tem nada de crente. O Rildo não se dá para imaginar aquele homem cantando numa igreja, da forma como ele é, do jeito que ele anda, da forma como ele se veste. Silvana, sim, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Para Deus, para Deus, para Deus. Naquele momento a Silvana olha e diz para mim, olhando para mim, ela fala: Rildo, o que é que você acha nesse carnaval a gente ir para o retiro da nossa igreja? Disse: eu? Silvana, eu tenho o que fazer, eu vou trabalhar, vou passar 3 noites cantando. E já havia, na primeira noite de carnaval, eu chegado em casa, eu bati o carro, foi uma palhaçada que aconteceu comigo. E quando eu entrei no palco, eu olhei para aquele povo, que eu comecei a cantar, eu senti algo terrível dentro de mim. O que foi, Hildo? Eu não conseguia me alegrar com aquele povo. Aquele povo não era mais a minha alegria. Eu não conseguia sentir paz no meio daquele povo. Você sabe o que eu fiz? Saí do palco, entrei num local reservado aos músicos, e lá me sentei em uma cadeira, baixei o meu rosto naquela mesa e chorei, porque uma voz me dizia: por que você faz isso com a sua esposa? Ela tem sido uma pessoa tão compreensiva com você. É carnaval, existe tantos bandidos, estupradores que vêm de outras cidades. Ela está só. Volta para casa, vai para perto dela. Eu não conhecia aquela voz, hoje eu sei quem era. Eu me levantei, arrumei as minhas coisas, joguei dentro de um bugre que eu tinha, um carro, e voltei para Itapipoca. Fiquei com vontade de ficar na praça para aproveitar um pouco ali daquela segunda noite de carnaval, mas a voz dizia assim: para casa. Peguei e fui para casa.
Bati na porta, a Silvana abriu a porta e disse: Rildo, você já chegou. Não sabia que ela tinha pedido para vir embora ainda no mesmo dia. Eu disse: sim, Silvana, já cheguei. E quer saber de uma coisa? Arruma aí as nossas malas aí, as nossas mochilas, aliás, e vamos para o retiro da sua igreja. Vou passar 2 dias lá com você, e depois iam passar 2 dias brincando carnaval. Se travou naquele momento, amigo, uma luta espiritual. 2 dias eu daria para Deus, e 2 dias eu daria para a carne. Deus deve ter dito do céu: aceita o desafio. Antes de chegar a esse local, precisava atravessar um trilho, e via um trem. E naquele momento, quando eu vou me aproximando e vem aquele trem, algo me impulsionava para que eu passasse, atravessasse aquele trilho, mas não dava para passar. E a Silvana disse: Rildo, para, nós vamos bater nesse trem, nós vamos nos chocar com esse trem. E eu disse: não, dá para passar. E uma voz dentro de mim dizia: vai que passa, dá, vai. E eu comecei a acelerar aquele carro. Me lembro que a Silvana pegou nessa minha mão direita, balançou até um pouco a direção e o carro, e eu disse: Silvana, dá para passar, solta o meu braço. Queridos, isso é para quem crê. Antes de eu me chocar com aquele trem, não foi um anjo, a minha própria perna saiu daquele acelerador e foi para o freio. Acredito eu que naquele momento Deus deve ter dito: olha, Satanás, se tu veio matar, roubar e destruir essa vida, eu paro esse carro agora, porque eu vim para que ele tenha vida, e ele tenha vida com abundância. Naquele momento, atravessamos aquele trilho. Naquele momento, passamos e chegamos até a localidade do Mucambo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Que coisa maravilhosa foi estar ali. Comecei a ouvir de longe o evangelho, estava ouvindo de longe. E naquele momento, quando eu ouvi aquelas palavras tão bonitas, eu não queria me misturar com os crentes. Até disse para a Silvana: Silvana, olha, diz para os teus irmãos da igreja que eu não vou ser crente. Eu estou aqui apenas para lhe acompanhar. Mas diga para eles que não, fica tranquilo, Rildo, não vai acontecer nada. Fica tranquilo. Passou o primeiro dia, achei ótimo. Passei o segundo, gostei muito. Voltei a Itapipoca, irmãos, o cheiro daquela cidade era ruim até nas narinas de um pecador como eu, quanto mais nas narinas de Deus, que é puro, que é santo. Eu disse: não, aqui eu não fico, Clodoaldo, vamos voltar. E eu voltei. Passei mais 2 dias. E no último dia, pastor daquela igreja, pastor Fernando, decidiu cantar uma canção que dizia: eu te amo mais que a abelha ama a flor, eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim, eu te amo mais que o preso anseia ver a liberdade. E aquela música tão bonita, e eu comecei a chorar lá atrás e disse: não, o Senhor não me ama dessa forma, Senhor. Eu não tenho nada em mim para que o Senhor me ame como diz essa canção. Baixei o rosto, coloquei meus cabelos sobre os olhos e comecei a chorar. E falava com Deus e dizia: Senhor, eu sei que eu tenho sido tão falho, magoei tantas pessoas, traí o amor de tantas pessoas, mas o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. O Senhor pode mudar a minha vida. Irmãos, eu chorava copiosamente.
Me afastei um pouco quando ouvi aquela voz que dizia: eu não vou mudar a sua vida, eu vou te dar uma nova vida. Enxuguei as lágrimas e disse: Pai, mas as pessoas a quem eu traí, o Senhor sabe que um dia eu falhei, eu fracassei com uma pessoa. Eu fui tão ruim, pois entre 17 a 18 anos, mais ou menos nessa média, havia engravidado uma jovem. Não fui homem para acatá-la. Isso ardia no meu coração. O que se fará daquilo que fiz? O que vai acontecer com as pessoas que eu magoei? Eles não vão acreditar, eles não vão dar crédito. E aquela mesma voz me falou: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo será novo na sua vida. Levantei os cabelos, olhei e percebi que o culto havia terminado, e agora estava diferente lá da igreja. Agora eu queria aceitar a Jesus e não tinha onde. Me aproximei e percebi que o pastor estava debaixo de não sei se era um pé de laranjeira, não importa. Eu me aproximei dele e disse: pastor, me diz uma coisa, não é perigoso esse negócio de falar, de aceitar a Jesus só quando chegar em Itapipoca? Porque os irmãos chegavam para mim, eu disse: deixa eu chegar em Itapipoca, a gente vai ver esse negócio. E o pastor Fernando dizia: Rildão, olha o tamanho da pessoa, Rildão, é perigoso, viu? Eu disse: pastor, o senhor pode iniciar o culto novamente? Eu quero aceitar Jesus e agora. Arrumaram tudo e eu fiquei lá atrás, e a Silvana ficou lá na frente. Havia cerca de 40, 60 irmãos por aí, e eu fiquei lá atrás. Os irmãos ficaram em pé, alguns sentados na frente, e o pastor perguntou: quem nessa noite deseja aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Naquele momento voltei novamente a chorar, porque algo me envolveu com tanto amor. Eu levantei a minha mão. Quando eu levantei a minha mão, o pastor disse: bem, a primeira pessoa ali já aceitou a Jesus, mas eu quero conhecer a segunda. As pessoas se viraram, olharam para mim e começaram a glorificar, de alegre pela minha vida, mas muito mais alegre, eu sei, pela vida da Silvana, que fazia jejum, ia para a igreja orar, e as irmãs sabiam que era o maior sonho da minha esposa. E naquele momento ali os irmãos olharam e começaram a glorificar, e Silvana não sabia. Ela estava lá na frente, estava sentada, e as pessoas na frente não deixavam ouvir, até que quando eles baixaram o braço, eu continuei com a mão para o céu, e ela olhou para trás. Ela deu uma vontade de sorrir, porque ela lembrou que a promessa de Deus para a sua vida era: filha, o choro de um servo do Senhor, um choro de um filho de Deus, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela virá pela manhã. Sabe, irmãos, estou aqui porque um dia alguém acreditou que Deus podia fazer o impossível acontecer. Não te assombres, um dia o teu milagre vai acontecer. Não te assombre com as tuas lutas. Confia em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus.